Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa live hoje com o Dr. Bruno Masi, que está atualmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas foi ex-aluno da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Então hoje nós vamos conversar com o Bruno a respeito de vários aspectos, inclusive sobre o mergulho na ciência. E, enfim, essa live ela é apoiada pelo Laboratório de Ciências Ambientais e também pelo Programa de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então, nós temos realizado todas as terças-feiras às 18 horas essa live e a gente procura trazer diferentes profissionais em áreas de atuação na ciência, de preferência na área de fronteira. E o Bruno é um desses que tem trabalhado intensamente nas fronteiras do conhecimento, e por isso nós convidamos o Bruno na semana passada e estamos aguardando então que ele entre na live para que a gente possa conversar um pouco ao longo desses agora 58 minutos, né, que é o cronômetro que eu coloco para funcionar, para que a gente não estoure o tempo e tenha a oportunidade de encerrar as lives sem qualquer atropelo. Eu sei que o Bruno deve estar aguardando aí, eu não sei porque ainda não entrou, mas eu queria desejar boa noite a todas as pessoas que já estão aqui com a gente e dizer que é sempre um prazer ver as pessoas aqui, poder ver que nós temos pessoas que estão sempre aí participando com a gente, e isso é muito gratificante. É um esforço que a gente tem realizado ao longo desse período de pandemia e a gente espera poder realmente continuar, né, mais adiante e é isso como uma atividade normal no nosso dia a dia. Inclusive estou devendo aqui o retorno do nosso amigo lá do Pará, que vamos chamá-lo aqui novamente para a gente... Eduardo, né, para que a gente possa continuar conversando sobre a Foz do Amazonas e o ambiente recifal que temos lá. Ô Bruno, você já está... A sua imagem não aparece, não está aparecendo para a gente. Então vou sair e vou entrar de novo, eu não sei se está ouvindo. Muito pouco, Bruno. Na realidade, sua imagem não aparece e a sua voz também está um pouco apagada. Tá, vou entrar aqui. Não sei como está a temperatura aí na cidade de vocês, mas aqui em Campos a temperatura hoje atingiu, eu diria, já um pré-verão. E, enfim, vamos ver se a gente consegue colocar o Bruno aqui novamente agora, para a gente poder conversar. Pois é, agora sim. Oi? E aí, Bruno, boa noite. Boa noite, Carlão. Eu só não estou me vendo aqui, mas a vamos gente lá. está te vendo. Está funcionando aí? A gente está Beleza. te vendo. Se você não se incomodar, a outra semana eu também tive esse Não. problema com o Eduardo. Só que foi ao contrário, né? Na realidade, eu não estava me vendo a partir de um determinado momento, né? Sem problema, sem problema. Isso faz parte do congestionamento da internet, né? Diante desse momento aí. O Eduardo está falando que está 31 graus lá no Pará e aqui em Campos está a mesma coisa. Talvez seja aqui esfriou um pouquinho. Esfriou um pouquinho no Rio, mas no fundão aqui ainda está quentinho ainda. Né? Então, Bruno, queria agradecer aí a oportunidade de você ter disponibilizado parte do seu tempo para a gente bater esse papo. Eu sei que está a maior correria. O Bruno está junto com um grupo de pesquisadores da região Sudeste, Norte e Nordeste, participando da elaboração de um programa de estudos de longa duração na região da Foz do Amazonas, e o Bruno está colaborando ativamente na formulação desse projeto, e eu espero que realmente a gente consiga
ter sucesso na aprovação desse projeto, tendo em vista, inclusive, que na região norte, principalmente na área marinha, nós estamos totalmente desfalcados de estudos de longa duração e nós sabemos da importância da Foz do Amazonas, né, tanto em relação à piscosidade, mas também com relação à própria produtividade oceânica regional e global, né, na fixação de nitrogênio, entre outros processos. Mas então, Bruno, dando início aqui à nossa conversa, então eu queria novamente dizer muito obrigado aí a sua disponibilidade e como toda conversa, eu costumo pedir inicialmente para a pessoa se apresentar, né? E falar um pouco da sua trajetória acadêmica até o momento atual. Tá. Eu que agradeço, Carlão. Para mim é um maior prazer estar falando com você aqui, até por conta da importância que teve aí na minha formação te conhecer e sempre uma admiração grande por você, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então, eu comecei a fazer biologia em Cabo Frio, na Ferlagos. Logo depois fui para, isso em 98, depois eu fui para Gama Filho. E aí, entre a Gama Filho e o começo da minha trajetória acadêmica, eu fui biólogo do Projeto Tamar, trabalhei também com consultoria, né? E aí, por trabalhar no Tamar, lá em cima no campus, né, no Farol de São Tomé, eu conheci a UENF, e aí conheci a Ilana, né, e a gente começou a trabalhar junto nos costões. Então, assim, de início, eu sempre me encantei, né, pela sucessão, e sucessão ecológica, né, pelo assunto sucessão ecológica. E sempre me encantei pelo tempo. Fui descobrir depois que, na verdade, eu não me encantava só pela sucessão, mas pelo tempo, né, o assunto que eu sempre gostei foi o tempo. E aí eu continuei trabalhando com sucessão, né, na área entre marés com a Ilana na UENF. Logo depois eu fui para o IAPM, onde eu trabalhei com o professor Ricardo Coutinho, que também foi... Em todo lugar que eu passei teve uma coisa assim que sempre foi muito característico para cada lugar, né? A Ilana, todo o processo de produção da Ilana, que sempre foi muito legal, eu sempre gostei bastante. A Ilana me ensinou muita coisa, eu costumo dizer que ela é minha mãe científica, né? Dali eu fui para o IAPM e toda a parte experimental do professor Ricardo Coutinho, eu assimilei aquilo tudo, né? Eu pude entender como é que toda essa especialidade do Ricardo, que sempre foi essa coisa experimental, funciona. E no meu doutorado, eu passei aí também rapidamente, mas foi muito importante a passagem pelo GATS, Carlos GATS, onde eu consegui entender o porquê que eu gostava de tempo, né? O físico lá, ele me puxou para um lado que eu sempre falou para eu ler Ilha Prigogine e outras coisas, mas o físico ele vem para confundir um pouco a gente, isso foi muito bom, porque no meu doutorado acho que foi uma questão mais de mudança até filosófica, né? De ficar pensando na estatística paramétrica, funciona, não funciona, eu comecei a pensar naquilo, e aí tive a oportunidade lá com o professor Ricardo Coutinho ainda, depois do doutorado, de fazer um pós-doc lá na Antártica, né, na verdade 2, tive essa passagem por 4 anos aí pela Antártica, e depois fui trabalhar com espécie exótica, invasora com o professor Joe Creed, por onde também tirei muita coisa boa ali do laboratório. O Joe é um pesquisador excepcional, assim, consegui pegar muita coisa ali. E hoje, atualmente, eu estou aqui na UFRJ, no laboratório do professor Fabiano Thompson, onde também eu estou aprendendo muita coisa, inclusive com todos esses projetos que a gente vem submetendo, com a questão da produção, porque eu acho que o mais importante é a gente pegar tudo de bom nos lugares onde a gente passa. E eu dei muita sorte, porque todos os lugares que eu passei, teve muita coisa boa que eu tirei e que eu carrego até hoje. Então, assim, para mim aqui está sendo um aprendizado
não só com o Fabiano, mas com a Cristiane também, e continuo com você, né, Carlão, e com outras pessoas que eu tenho conhecido aí, o próprio Eduardo, o Tavares, né, que está nesse projeto junto com a gente, né, o Nils também é uma pessoa que eu conheci e estou admirando bastante, o Ronaldo. Então, assim, isso aqui eu acho que na nossa trajetória o mais importante é quando a gente tira coisas boas das pessoas por onde a gente passa. E tem uma outra questão que é bem íntima também com a minha trajetória, que é a questão do mergulho, né? Que, na verdade, sempre o meu foco foi sempre a pesquisa, mas uma pessoa que trabalha com composição isotópica elementar, ele precisa saber mexer no espectrômetro de massa, né? Uma pessoa que quer trabalhar na área experimental, na biologia marinha, né, na manipulação, nos experimentos onde a gente manipula e tudo, a gente precisa de uma ferramenta que é o mergulho. Então, assim, quando eu comecei, eu quis aprender o básico do mergulho. À medida que eu fui precisando me especializar, eu fui me especializando, que eu acho que é a mesma coisa que uma pessoa que está trabalhando com isótopos, né? Ele começa lá, faz o carbono, nitrogênio, daqui a pouco ele está fazendo enxofre e tal, e ele precisa ficar fera aí na metodologia, no equipamento. É uma coisa que eu sempre admirei no aluno seu, no Jomar também, o cara era fera ali no equipamento que ele utilizava. Então, assim, o mergulho veio com isso. E aí eu acabei me especializando aí para poder ir para a Antártica, fazer os mergulhos que a gente fez. Agora eu voltei a me especializar aí para tentar chegar a isóbata de 50 metros lá em cima no Amazonas e quem sabe passar disso de repente. Então, estou de novo me atualizando com relação a isso. Então, o mergulho sempre andou junto. E o que eu aproveitei também do mergulho, que foi interessante, foi botar em prática tudo que eu aprendi com relação à docência, principalmente aí na UENF, né? Que eu fiz meu mestrado e meu doutorado por aí. Então, eu tive a oportunidade de certificar até hoje aí mais de 400 alunos, então eu dei bastante aula, e isso para mim foi uma escola muito, muito interessante, né? Poder dar aula para os mergulhadores é bem legal também, e faz com que a gente treine para poder dar aula dentro da universidade, porque os assuntos também são... a gente tem física, fisiologia do mergulho, então são coisas que exigem um conhecimento da gente, e eu pude trabalhar isso bastante, para praticar bastante, para chegar aí aonde eu quero chegar, onde está um passo de eu chegar, né? Falta só passar essa pandemia e algumas coisinhas acontecerem. É isso. Então, acho que é isso. Você tocou num ponto aí da sua experiência profissional e da oportunidade que você teve ao longo de toda essa trajetória, que foi participar de um projeto, e continua agora também, né, com a gente lá com o projeto com o Fabiano na Antártica, né? E esse mudou um pouquinho, né, a característica do projeto, mas continua lá. E o cenário nosso, né, internacional, ele chama atenção para algumas questões, como a mudança climática, né? E a Antártica, ela tem um papel fundamental, né, a nível de equilíbrio planetário, que é a questão da próprio controle climático, né, para essa 90% do gelo no planeta está nessa região da Antártica, né, 70% da água doce está por lá. É um continente que é quase 2,5 vezes a área territorial do Brasil, né? Então, é uma área bem grande, e eu acredito que a maior parte dos, vamos dizer assim, dos biólogos marinhos e dos oceanógrafos e dos cientistas ambientais, vamos dizer assim, tem interesse de conhecer a Antártica, né? Eu mesmo, esse é o 3º projeto que eu participo da Antártica, e ainda nunca tive a oportunidade de ir lá, nem sei se terei, mas enfim, eu digo que esse é um sonho também meu como pesquisador, de um dia, quem sabe, poder conhecer esse continente de perto, né? E você não só
teve a oportunidade de conhecer a Antártica, como também mergulhou na Antártica, né, que é uma experiência, eu diria, muitas vezes restrita apenas ao corpo do serviço militar, né, da Marinha, e você tem essa, vamos dizer assim, também essa excelência na área de mergulho, que é o mergulho com roupa, eu não sei o que se chama, roupa seca, ou super seca, não sei como é o nome, mas enfim, é uma roupa especial que protege, obviamente, o mergulhador das condições extremas que a pessoa está exposta no continente, vamos dizer assim, como esse, né? Um continente e sob situações realmente muito delicadas, e qualquer erro pode comprometer a pessoa, né, propriamente dita, né? E você não só também teve essa experiência, como você passou por uma experiência que, vamos dizer assim, traumática na Antártica, né? Porque você, igual o João Paulo, que está nos ouvindo aí, também estavam juntos no momento em que eu diria que o Brasil passou pelo pior momento, vamos dizer assim, da ciência antártica brasileira, quando a base, inaugurada lá na década de 80, passou por um incêndio onde nós tivemos a perda de alguns servidores da Marinha, né, alguns militares, não sei se foram 2 ou 3, né, mas que eram pessoas, né, pessoas que conviviam com você diariamente. Então, quer dizer, essa é uma experiência. Então, quer dizer, nem tudo é glamour na ciência, né? Muitas vezes a gente, o cara foi à Antártica, mergulhou, aquele lugar lindo, inóspito, mas eu quero conhecer. Mas nós temos na ciência momentos também muito delicados, onde a vida é exposta, onde qualquer falha humana compromete não só a vida da pessoa, como também de outras pessoas. Então, eu queria só que você pudesse passar um pouquinho dessa experiência, tanto o lado positivo, quanto, vamos dizer assim, esse lado mais delicado que acabou acontecendo, né, de forma totalmente inesperada, mas, enfim. Mas hoje também a gente tem lá uma nova base, o pessoal está voltando a trabalhar e superando as perdas que nós tivemos, inclusive homenageando essas vidas que foram perdidas, tentando salvar, né, inclusive, bravamente o laboratório lá do Programa Antártico Brasileiro. Então, Carlão, primeiro, eu queria falar que estar na Antártica foi muito interessante, porque um dos assuntos que a gente trabalha usando o tema, né, a sucessão ecológica, é a mudança climática. Então, a gente tem basicamente 4 assuntos aí, né? Perda de biodiversidade, mudança climática, espécie invasora e restauração. Então, são os 4 tópicos que as pessoas utilizam mais esse tema, né, da sucessão ecológica. Então, é interessante estar lá porque a gente trabalhou no início, né, entre as coisas que a gente fez, com bioincrustação, que foi o que eu trabalhei aqui também no meu doutorado. Então, você está num lugar onde você quase não tem, né, a gente não pode falar que não tem, mas quase não tem influência antrópica, é uma coisa bem legal e te dá uma noção de como o ambiente, né, ele reage aos processos que a gente tem ali, né? Tem vários processos que envolvem a bioincrustação. Então, é um sonho, primeiro, estar num lugar com pouca influência antrópica, né? Isso é uma das coisas. A outra coisa foi realizar um sonho. A gente pensa, né, no Discovery Channel, no National Geographic, e é uma atmosfera dessa, né? A gente chega numa atmosfera dessa, onde a gente encontra muita gente no nosso meio aí, vamos dizer assim, famosa, né? Pessoas que a gente sempre quis conhecer, referências, e a gente vai com uma responsabilidade muito grande. Então, essa responsabilidade muito grande me fez buscar uma coisa um pouquinho diferente do que já havia acontecido com os 30 anos aí que o Brasil tem de Antártica, né? Eu gostaria muito, né, a intenção
era que eu conseguisse ir de uma forma, né, que eu mostrasse que nós, pesquisadores, nós pudéssemos estar ali embaixo d'água fazendo com segurança o serviço, o trabalho de campo que a gente tem para fazer. Então, eu vou te falar que é complicado mergulhar na Antártica? Não, não é complicado, né? A gente tem ali a gente pega uma água de 2 graus a menos 1,8, então é uma situação realmente extrema, mas com os cursos que a gente pode fazer hoje, no mergulho que está ao alcance do civil, a gente consegue tranquilamente fazer. Então, foi um treinamento de mais de um ano, que eu e o José Eduardo Arruda Gonçalves, aí conhecido como Zé Bola na biologia, foi um treinamento que a gente fez, levando muito a sério durante um ano. Inclusive, eu me formei instrutor de algumas especialidades que ainda não tinha aqui no Brasil, como o Independent Dive, Public and Safety Diver, que é o mergulhador de segurança pública, e o mergulho no gelo. Então, foi um preparo, gastei tempo, gastei dinheiro, me preparei, né, mergulhei bastante antes com a roupa seca, que foi a roupa que você mencionou. Um equipamento, a gente teve a possibilidade de ter um equipamento correto para ir para lá, o que às vezes é difícil da gente conseguir por conta de recurso financeiro, né? Então, foi um equipamento correto e a gente conseguiu desempenhar a função com muito sucesso. Então, o que eu posso dizer é que não é difícil, não é complicado, mas exige dedicação, né? Exige recurso financeiro, exige treinamento. No mergulho, antes da gente começar a dar as aulas de mergulho, a gente sempre fala para as pessoas, né? No mergulho a gente tem que ter conhecimento da parte teórica, o que muita gente às vezes não leva muito em consideração, né? O pessoal quer ir mergulhar logo, não é assim? A gente tem que ter conhecimento da parte teórica, a gente tem que ter habilidade. É fundamental a gente fazer treinamento. De repente você olha, o cara está numa piscina rasinha, com roupa seca e tal, aí você fala, esse cara é maluco. Não, ele está treinando, ele está ali na piscina para ter a consciência de que ele tem que mexer nos equipamentos dele, ele está naquele ambiente controlado, não está no mar. Então, quando ele tem total domínio do equipamento dele, ele pode sair dali para o mar. Então, essa habilidade ela tem que ser treinada das duas formas. Além disso, a gente tem que saber conhecer o equipamento. Então, ter muito costume ali, lidar com o equipamento, né? E, além disso, a gente tem que ter experiência. O grande problema dos mergulhadores biólogos é que eles fazem um curso básico e depois não fazem nenhum curso mais para o resto da vida. Então, isso traz uma coisa que eu costumo chamar de imagem do super-homem. O cara mergulhou 1000 vezes, aí ele olha no espelho, né, ele vê aquela imagem do cara que pode mergulhar, independente dele ter um curso básico, ele pode mergulhar de noite, no fundo, com corrente, e não é bem assim. A gente tem que fazer cada especialidade devagarinho para poder estar bem treinado, né? E hoje em dia, a gente tem a proibição do mergulho civil, por enquanto, né? Pode ser que isso mude, né? A gente está tentando mostrar que a gente tem conhecimento, habilidade, experiência e equipamento suficiente para a gente fazer esses mergulhos, até porque o nosso treinamento de mergulho é um treinamento que não exige muita força, muita brutalidade. A gente treina sempre com conforto e segurança. Então, eu dou aula para criança de 10 anos de idade e eu dou aula já dei aula para uma senhora de 72 anos de idade. Então, assim, elas poderiam mergulhar na Antártica? Poderiam, usando equipamento adequado, tudo direitinho. Então, não é uma coisa difícil, é uma coisa que exige treinamento, né? E com relação ao que aconteceu, realmente a gente pensa que vai ser só um sonho quando a gente chega lá. O sonho continua quando a gente encontra a adversidade natural, né? Então, aquela neve braba e tal, a gente até torce para ter, às vezes, uma situação de tempo complicado, porque depois a gente tem história para contar, mas a gente nunca torce para acontecer aquilo que aconteceu, que foi realmente traumático, foi muito difícil, porque tinham 32 pesquisadores, tinha o grupo base, né? O grupo base reagiu assim, de uma forma muito
protegeu todos os pesquisadores. A primeira coisa que eles fizeram foi deixar todos os pesquisadores sãos e salvos, e depois tentar com que eles fizessem o possível para defender ali o que o Brasil tinha ali na Antártica naquele momento. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, e essas coisas, infelizmente, acontecem, mas eu acho que eles... isso fez com que a gente aprendesse não só sobre tudo que a gente tinha na Antártica, mas levantou também algumas questões, como, por exemplo, a situação das nossas universidades, né? A gente tem uma universidade, às vezes, que a gente tem a ideia de que vai ter 10 equipamentos, e, de repente, a gente vê que se multiplicou para 100 equipamentos, 200 equipamentos. Então, eu acho que a gente acabou pensando um pouquinho sobre isso. As pessoas que estavam lá, com certeza, pensaram sobre até as próprias casas, né? Pô, eu mudei o chuveiro para 220, será que... Né? Porque tudo que aconteceu, a gente acaba levando, infelizmente, foi uma coisa horrível, mas a gente tem que levar alguma coisa para pensar, né? Como é que a gente pode evitar isso, tanto na Antártica quanto no nosso ambiente de trabalho no dia a dia. Às vezes é difícil a gente ter recurso para isso tudo, mas é bom a gente estar sempre repensando sobre esses procedimentos de segurança, tudo isso, né? Então, eu costumo dizer que essas experiências, né, elas têm a gente tira alguma coisa importante, né, positiva, vamos dizer assim, no que tange a questão de organização das expedições, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar com um aluno que está iniciando, ou até mesmo às vezes com pesquisadores, da importância de alguns procedimentos de segurança, né? Como, por exemplo, você está no laboratório, ter que usar um sapato fechado, uma calça comprida. Muitas vezes eu passo por chato para a grande maioria dos estudantes que não me conhecem, né? Porque, na realidade, esse é um procedimento que, se você não fizer, no dia que você tiver de sandália ou de bermuda, pode acontecer o pior, né? E aí a responsabilidade vai para quem está ali na chefia, para quem é o responsável. E, Carlão, eu sou instrutor de primeiros socorros, até porque tive que ser por conta dos cursos que eu dou de mergulho, né? E eu, sempre que eu estou em algum lugar, tanto aí na UENF quanto aqui, eu tento sempre levantar essa bola, né? Falando, pô, eu acho que é super importante a gente ter um curso de primeiros socorros, né? Eu acho que deveria ser dado até no colégio, em algum momento, que eu acho isso fundamental, até em casa. Quem nunca sofreu um acidente em casa ou viu um acidente acontecendo? Então, eu acho também importante a gente ter isso na nossa cabeça, né? Como se tiver oportunidade de fazer um treinamento desses primeiros socorros, é interessante, né? A gente tem um problema. O João Paulo está até colocando um ponto aqui, que é um ponto crucial no que tange as ciências do mar brasileiro, onde o pesquisador, na realidade, não tem o reconhecimento formal como chefe de uma expedição nos moldes de outros países, onde os navios de pesquisa, quem realmente tem o comando vamos dizer, da faina, né, do trabalho, é realmente o pesquisador-chefe. Então, aqui, por as embarcações terem uma tripulação militar, e muitas vezes inchada, né, terem muitos militares, isso acaba sendo um pouco complicado. E realmente ainda é uma situação inadequada para o desenvolvimento das ciências do mar no Brasil, uma vez que a gente não tem embarcações realmente de porte, exceto essas que operam na Antártica, mas operam exatamente com tripulação de marinha e outros, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente... Carlão, eu tenho uma visão sobre isso, que é o seguinte: eu fiquei muito tempo no IAPM, então é um ambiente militar, né?
e também fiz fui nessa Prontar, né, durante 4 vezes, e assim, você encontra posturas completamente diferentes dependendo do comando, né, que você se encontra. Então, eu posso te falar um exemplo de uma pessoa que eu conheci na Marinha, como o Darius Bodroff, é um comandante que ele vibrava muito, junto até com Nelson Bareta, que é um cara famoso, é um alpinista famoso, super conhecido, salvou os poloneses até na Antártica, o cara é excepcional. Então eles dois, quando conversavam comigo sobre mergulho, eles tinham uma visão assim fantástica e que colocaria o grupo de pesquisa do Brasil muito à frente dos outros, porque se você imagina que um mergulhador ele pode ir para o fundo e coletar coisas específicas, né? Ou até, a gente já conversou sobre isso, ou até fotografar situações, né? E trazer essas situações para outros pesquisadores, para que a gente pense sobre aquilo que a gente está vendo no fundo, é extremamente importante fazer isso. Então, eles conversando comigo, a gente chegou a montar, nesse período, acho que foi em 2011, na primeira ida, a gente chegou a montar todo um esquema como se fosse um CAP, o Clube Alpino Paulista, que lidera o alpinismo lá. Então, assim, eu fiquei muito empolgado com isso. Ia ser uma coisa fantástica, porque imagina, eu não vou fazer um arrasto na Antártica, né? Imagina o fundo, o que eu vou mexer no fundo fazendo um arrasto. Em alguns lugares precisa fazer, por ser muito fundo, mas outros lugares não precisa. A gente, para desenvolver experimentos e outras coisas, seria mais interessante que a gente pudesse fazer o mergulho. Então, a visão do Darius era uma visão assim que ia colocar a gente muito à frente com relação às possibilidades que a gente poderia ter de realizar várias coisas lá. Depois eu tive outras experiências nessas idas para lá que não foram tão legais assim, e até uma questão um pouco chata com relação à dúvida quando uma equipe se apresentava, uma pessoa se apresentava chefe da equipe e essa pessoa tinha o bacharelado, que não é uma coisa ruim. Às vezes tem uma pessoa que tem o bacharelado e ele tem muito mais experiência do que outras pessoas que não têm. Então ele é um coordenador de equipe totalmente capaz. E às vezes você via do outro lado, né, uma falta de credibilidade com relação a isso por conta da hierarquia que eles colocam na cabeça deles, que eles usam e que até um certo ponto é muito interessante e traz muitas coisas boas. Então, eu acho, sobre esse assunto que você está falando junto com o professor João Paulo, que o grande problema é eles chegarem num acordo com relação a uma visão, né? Vamos ter que tipo de visão sobre os pesquisadores. Então, eu acho que assim, falta um pouquinho que eles se reúnam e eles falem um pouquinho sobre isso, até porque eles só estão na Antártica por conta da pesquisa, né? Então, eles são atores importantes, né, no Programa Antártico Brasileiro, são atores fundamentais, mas eu me arrisco a falar aqui que são coadjuvantes, porque nós somos os atores principais, se a gente entender dessa forma, né? Eu não sei se você compartilha com isso. Eu acho que, objetivamente, é o seguinte: se a missão é uma missão de pesquisa, quem tem o comando do navio, na realidade, não é para pilotar o navio, é o pesquisador-chefe. Sim. Entendeu? Sim. Independente de ser navio militar ou não, tinha que ser isso. Isso aí, eles não podem se sobrepor a uma missão que é uma missão científica. Se eles estão em uma missão militar, são outros 500. Né? Então, esse é um ponto, para mim, que é crucial. É lógico que na Marinha, no Exército e na Aeronáutica existem pessoas excelentes, mas não vamos trabalhar com excepcionalidade. Né? A gente está falando aqui, claro. Por exemplo, quando eu embarco no navio alemão, eu me reúno com os pesquisadores que lideram cada pesquisa que está sendo realizada e a gente diz ao comandante aonde que a gente vai, o tempo que a gente quer ficar,
entendeu? E, enfim, e o que a gente vai fazer? Né? É diferente, totalmente diferente. E não há questão sobre isso, porque, na realidade, quem define, na realidade, é o cientista, né? E ali, no caso, um comitê de pesquisadores que está ali reunido. Então, quer dizer, independente disso, né, na realidade, falta muito a gente ter navios equipados para que as ciências do mar realmente no Brasil tenham um diferencial, eu diria, à altura da requisição da zona econômica exclusiva que o Brasil tanto lutou para conseguir e fica agora, vamos dizer assim, subestudado, porque, na realidade, falta realmente recursos, faltam navios de pesquisa, falta o aparato de pesquisa, e a gente tem essa dificuldade, certo, embarcação civil, como a gente esperava que fosse acontecer com o Instituto, o IPO, né, que depois ficou o rolo todo, que ia ser o nucleador das embarcações civis, para que a gente pudesse realizar pesquisas dentro, como tem instrumentos como o ciclotron, que pode ser usado lá em Campinas. Você entra, a partir do momento que você envia um projeto, e entra na rotina de uso, como qualquer tipo de equipamento multiusuário, como é nos Estados Unidos e outros países. Enfim, essa é uma situação que um dia, quem sabe, uma pessoa, um presidente que realmente tenha interesse em desenvolver a pesquisa no Brasil, trabalhe duro sobre o assunto, não só no discurso, mas também no apoio financeiro, para que a gente tenha um ponto de inflexão nessa mudança de paradigma que a gente tem vivido durante muitos anos no Brasil. Durante, inclusive, uma conversa que tive aqui com o João Paulo, nós falávamos, a National Science Foundation nos Estados Unidos foi criado quase no mesmo ano que o CNPq no Brasil. Qual a diferença entre o ritmo da ciência nos dois países? É que mudou o governo, entrou o governo, os orçamentos eram honrados. Mesmo o governo mais retrógrado, que é o que a gente está vivendo no Brasil e estão vivendo nos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, não conseguiram subverter o financiamento da pesquisa nos Estados Unidos. Então, essa é uma diferença, eu diria, fundamental na questão da ciência. Né? E tem gente que fala, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, um país, né, desenvolvido, ele tem como investir na pesquisa, mas o que eu acho é que um país em desenvolvimento ele tem que investir até mais na pesquisa do que um país desenvolvido, né? Porque meio que um absurdo que as pessoas dizem, porque é como se estivesse usando dinheiro para fazer pesquisa e se a pesquisa não retornasse em forma de dinheiro, né? Eu tive também tem outra situação também que a gente coloca até com relação a financiamento e tudo, que dificulta bastante. Quando eu estava no IAPM, eu lembro que era muito difícil patentear alguma coisa no Brasil, né? Então, assim, a tradução disso também, de uma patente, é você ter a possibilidade de conseguir, de alguma forma, reverter o teu conhecimento em recurso financeiro que pode ser utilizado para diversas coisas. E eu via que, às vezes, as pessoas levavam 15 anos para patentear alguma coisa. Então, assim, a gente falando essa coisa de governo, isso tudo, são ideias que as pessoas têm que, superficialmente, elas parecem fazer sentido, mas, no fundo, não fazem sentido, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito para mostrar para as pessoas que existe uma forma diferente de lidar com a ciência, né, e que a ciência traz muito mais ganho para o Brasil do que investimento em banco, por exemplo. Eu acho que as pessoas não entendem isso e acaba que a gente não tem uma força muito grande para mudar certas coisas que poderiam mudar tudo, né? Justamente essa injeção aí de dinheiro na ciência. A gente fica com medo
Quando eu estava na UERJ, teve esse navio, né, novo da UERJ aí. Quando as pessoas falavam do navio da UERJ, que já está, se eu não me engano, Marina da Glória, não sei, tá por aqui no Rio Parado, as pessoas, o maior assunto que tinha era como vamos manter. Ou seja, não se dava nem para comemorar que existia um navio, né? O UERJ conseguiu um navio. Antes da gente bater palma, a gente já pensava, pô, como é que a gente vai manter isso? Vai ser uma luta para manter, né? E não deveria ser assim, né? A gente deveria estar feliz, comemorando, tranquilo com a questão dos trabalhos aí do navio, com as campanhas, mas realmente a gente não tem a injeção que a gente precisa. E vamos esperar que isso mude, né, o mais rápido possível. Mas isso é uma coisa meio que antropológica, né? A UERJ queria o navio para ela, né? Aí depois ela vai sofrer para manter o navio. Enquanto, na realidade, as instituições de ensino superior do estado do Rio de Janeiro deveriam ter lutado para ter um navio coletivo, né? Onde todas as instituições pudessem usufruir e ficasse alocado na FAPERJ. A FAPERJ com dinheiro, entendeu? Para manter essa instituição chamado navio, né? Navio oceanográfico, seja lá qual nome ele fosse levar. Então, quer dizer, muitas pessoas têm essa necessidade antropológica do meu, né? É tudo meu. Aí depois vai sofrer para manter, né? Então, essa é uma questão que eu discuti, inclusive, quando eu estava no Comitê de Ciências do Mar. Eu vi que o Eduardo aí estava falando de embarcações civis. Eu sou totalmente favorável às embarcações civis, no molde como eu conheço, e já embarquei em embarcações americanas, embarcações alemãs, né? E sei como funciona muito bem. Inclusive, achava que nós deveríamos ter todos esses navios que estão distribuídos ao longo da costa, em universidades, deveriam estar em um único lugar, né? Ou em alguns lugares onde todas as pessoas pudessem acessar. Essa é uma dificuldade, e vai ser uma dificuldade para sempre, se as pessoas nunca perceberem que, na realidade, a gente precisa de um instrumento para que... E a pesquisa, ela tem que ser universal, ela não tem fronteira, né? Eu acho que aquele projeto Ciência Sem Fronteira, as pessoas não perceberam a magnitude disso aí, ciência sem fronteira, né? A ciência não pode ter fronteira para absolutamente nada, né? Não pode ter fronteira para você usar um equipamento, obviamente na medida em que você tem uma colaboração com uma pessoa ou na medida que você possa contribuir de alguma forma, enfim. O exemplo maior que a gente tem agora é o coronavírus, né? Que não tem a fronteira com relação ao desenvolvimento das vacinas, né? Então isso é fundamental, e eu acho que é necessidade de todo mundo, e a gente tem que pensar muito sobre isso em outros assuntos também, que talvez não influenciem muito no nosso cotidiano, porque o coronavírus influenciou em todo mundo, né? Então a gente tem que ter buscar que as pessoas dessa maneira não entendam que a gente não pode ter barreira com relação a isso, e é isso que você está falando, né? Meu, não é seu, é nosso, é de todo mundo. Pois é, essa é uma leitura sempre equivocada, né? Das pessoas em relação a isso, né? A um equipamento que pode ser multiusuário, né? Lógico que a pessoa não pode achar que é aquela coisa que não tenha uma responsabilidade. Mas por isso eu sempre defendi de que um navio desse deveria estar numa fundação como a FAPERJ, e ela é responsável pela questão de manter orçamentariamente e se criar um comitê que selecionasse os projetos para a utilização desses navios, entendeu? Seja ele qual for. Agora, é um problema único, né? É um problema de uma instituição. E essa experiência que eu estou tendo de escrever esses projetos, fica muito evidente assim que as pessoas se completam no Brasil todo, né? Cada um é bom num assunto diferente, e eu tenho visto aqui nesses projetos que a gente tem submetido que é uma coisa complementar, é bem interessante, todo mundo pode trabalhar junto, e tem muita coisa para a gente estudar, principalmente lá em cima, no norte, né? É isso aí, e foi nesse sentido, por exemplo, que eu estou falando, né? Você vê, ainda mais nesse momento, onde nós estamos passando por restrições orçamentárias, a cooperação, ela é fundamental, né? E você avançar na ciência, eu acho que a grande vantagem de você ter um grupo multidisciplinar, como esse que a gente está construindo,
né? Seja lá para o norte do Brasil, quando você estiver por lá, ou aqui mesmo, junto com o pessoal da UFRJ, da UENF, da USP, enfim, é você poder conversar com diferentes áreas do conhecimento e realmente ter projetos que façam avanço na fronteira do conhecimento, na medida em que todos nós contribuímos com a nossa expertise, né? com o nosso campo, né? Limitado do conhecimento. Né? Eu acredito muito nisso, Eduardo. O Eduardo está chamando a gente aqui para um consórcio de instituições para usar as embarcações de pesquisa. Eu acho isso fundamental. Né? Da mesma forma que eu acho fundamental esse projeto, Eduardo, que o Bruno está ajudando aí a elaborar, que é o programa de estudo de longa duração aí nessa região. Eu acredito que esse tipo de cooperação, ele realmente traz vantagem para todos nós. Eu ficava... As primeiras vezes que eu vi projetos sendo enviados para uma determinada fundação, vou evitar falar o nome, né, uma fundação estadual, mas que a fundação não apoiava, porque dizia que a pesquisa não era feita no estado daquela fundação, né? Ou seja, isso aí é a prova cabal de que tem alguma coisa errada de quem está à frente da fundação. Por quê? Porque a ciência ela não pode ser vista com essa fronteira limítrofe de estados ou de Brasil. Se você tem uma boa pergunta e essa pergunta ela está bem estruturada e para você realizar isso você tem que ir ou a outro estado ou a outro país, entendeu? Essa é a grande história, né? Tem que tratar o assunto de forma exatamente sem essa história. Nós temos temos alguns comentários aqui. Ó. O Eduardo está aqui ativo, o João Paulo também está dizendo que tem o voto a favor aqui da gente montar esse consórcio. E o Eduardo falou para você que você vai estar responsável lá pelo treinamento do pessoal de mergulho lá, aumentar o contingente de pessoas treinadas no norte do Brasil para trabalhar seguro no oceano. Com certeza, com certeza. Eu estou super ansioso para ir para lá, e o que eu ia falar até é que essa coisa da gente ter essa parceria, né? Eu como trabalho muito com ecologia experimental e com modelagem também, é muito importante a gente replicar as coisas que a gente faz, né? Para você ter aquele processo, você mostrar que aquilo é uma coisa que acontece, às vezes, não só regionalmente, localmente, mas é uma coisa global. Então, assim, essa parceria e essa expertise de cada um ajuda a publicar trabalhos de maior impacto, com maior importância, porque a gente consegue replicar certos experimentos que a gente faz em alguns lugares, né? Com relação lá à Amazônia, para mim, eu penso muito numa coisa que um dia eu falei com você, Carlão, que eu falei assim, pô, Carlão, um dia eu vou ser igual você. Aí você falou para mim assim, a única diferença entre nós é que eu errei mais do que você. Então, assim, eu tenho pensado muito nesse pezinho que eu estou colocando na Amazônia, eu tenho pensado muito em tudo onde eu já passei, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu posso aprender, eu já tento puxar muita coisa aí do Eduardo para eu chegar um pouquinho mais pronto. Assim, eu passei por alguns lugares que eu poderia ter publicado mais, eu passei por outros que eu poderia ter feito coisas diferentes. Então, assim, eu acho que essa ida minha para lá, que eu acho que é o melhor. Tem gente que fala, você vai lá para Belém, você vai mesmo para Belém? Eu falo, claro que eu vou para Belém. Belém é o melhor lugar do mundo para eu fazer os experimentos que eu quero fazer, aquela Amazônia, respirar. A Daniela Sampaio fala muito para mim, vai para lá, você vai respirar a Amazônia, que a Amazônia é maravilhosa, né, um ar diferente, tudo. Então, assim, eu estou indo com muita satisfação, espero que não demore muito, mas eu estou indo com essa cabeça, né, igual você me falou, assim, eu estou pegando as coisas que eu já errei, eu acho que eu estou treinando bastante aqui nesses projetos que eu estou submetendo, que não era uma coisa de costume minha, quando a gente está no mestrado, no doutorado, até no pós-doc, às vezes a gente não tem muita oportunidade de submeter projeto, né? Eu estou como especialista visitante aqui, então o Fabiano vou te falar que ele tem até me treinado, né? Parece que está me treinando para escrever, porque
Eu tenho aproveitado bastante essa oportunidade para ver os meus erros e eu estou doido para aprender bastante lá. Eu vou ensinar um pouquinho lá de mergulho e tal. Vou tentar ali na ecologia, né? Mas que é a minha função lá, mas estou indo para aprender bastante e para estar naquele ambiente que para mim vai ser maravilhoso. Assim, eu acho que eu não podia ter passado para um lugar melhor. Estou muito satisfeito com isso. É verdade, eu acho que está indo para um lugar super legal. Eu realmente tenho a cada dia mais apreciado muito a região ali do Maranhão, né, que pega ali o final do Nordeste, né, e entrando para o Norte. Depois que nós fizemos essas expedições aí com o Greenpeace, com a própria Marinha e no final com o navio alemão, ela tem proporcionado realmente uma experiência muito enriquecedora, e eu te confesso que por mais de uma vez fiquei balançado em já de imediato pular para fora aqui da UENF e ir para o Maranhão, onde eu conversei muito com as pessoas lá e sou professor permanente do programa de pós-graduação em oceanografia, né? Porque é uma pena que no Brasil a mobilidade profissional entre as universidades, até pelo nosso sistema de previdência, ela acaba sendo prejudicada, né? E principalmente agora, com todas essas reformas, isso acaba engessando a possibilidade da gente migrar dentro do próprio país, né? Se nós tivéssemos um sistema previdenciário um pouco melhor e não tão cheio de penalidades, né? Porque se hoje eu fosse mudar para o Maranhão, eu perderia uma série de coisas que eu conquistei ao longo de praticamente 30 anos de trabalho, né? Então, e quando você chega numa idade, você começa a pensar já na luz no final do túnel, né? Que é o meu caso. Mas você, tem muito ainda para frente. Você fica tentado, porque é um ambiente tão exuberante, um lugar tão bonito, sabe? Eu digo assim, e cheio de surpresas, né? Porque, olha, eu vou te dizer, como me encantou os 30 dias que eu passei embarcado ali na Foz do Amazonas, indo até as Guianas Francesas e voltando, fazendo inúmeras amostragens. A cada dia nós tínhamos uma série de surpresas fantásticas. Eu tenho fotos lindíssimas sobre aquilo ali. Inclusive, depois teve um bloom, que eu acho que foi de sargaço, né, que ficou flutuante, criou uma floresta no meio do oceano, né? E eu falei assim, eu tirei fotos daquilo ali. Depois que a gente desembarcou um tempo, a gente viu um paper publicado por um cara que monitorou todo aquele bloom, né, de sargasso por sensoriamento remoto, né? E a gente estava ali vendo aquela explosão de vida no meio do oceano, né? Poxa, era uma coisa assim. Essa coisa da gente estar no campo é outra questão até do mergulho que sempre foi interessante, né? A gente está no campo, por exemplo, eu estou mergulhando, eu estou vendo as coisas acontecendo, então é muito legal isso que você falou, né? Aproveitar as oportunidades, que a gente só vai ter curiosidade sobre aquilo se a gente vê acontecer, né? A gente tem até mais curiosidade quando a gente vê acontecer. E tem um fato curioso também dessa minha ida para Belém, para mim é muito curioso, que quando eu saí da Gama Filho, meu primeiro trabalho da minha vida foi uma consultoria que eu fiz na Foz do Rio Amazonas, era 200 quilômetros ali para fora, para uma empresa, para a ESSO. Eu fiquei num navio, numa plataforma, então foi meu primeiro trabalho. Aí eu costumo falar que agora eu vou ter meu último, né? Vou ficar lá. Então, outra coisa muito interessante que aconteceu assim, sem querer, né? Coisas da vida que acontecem. E também tô doido para chegar lá e comer, você já deve ter comido uma maniçoba com um filhote, né? Um filé de filhote, que é uma maravilha. Só isso aí já me encantou. E a primeira coisa que eu vou fazer é ir num restaurante junto com a minha esposa, para ela gostar de Belém, é comer uma maniçoba com filé de filhote, que é maravilhoso. Tem um filé de filhote também com cobertura de castanha, que é uma maravilha. E com uma excelente cerveja servida ali naqueles restaurantes ali do Porto, né? Que virou na doca, nas docas. Certamente a Mônica
vai se encantar pela culinária paraense. Certamente ela vai gostar muito. Tá animada. Também, né? E o Bento também. O Bento também. O Bento eu vou soltar ele na Amazônia lá, ele vai desbravar aquela Amazônia toda, né? Mas eu estou muito ansioso para ir, estou me preparando, assim, tudo que eu posso fazer para me preparar, para chegar lá já com preparado, né? Eu tô fazendo de tudo aqui e ansioso. Legal, então, Bruno, olha só. Tá ouvindo, Bruno? Tá ouvindo? Tô. Então, nós estamos chegando aqui aos 4 minutos. A gente já está no final, né? 4 minutos. Tem também uma colocação que eu sempre faço para as pessoas que eu convido, né? Principalmente diante desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento totalmente inusitado, né? Dessa questão da gente estar dentro de casa, se isolando, né? Tivemos que nos revisitar, inclusive, né? Nos revisitar e revisitar nossa vida, refazer algumas atividades, enfim. Eu até comecei a fazer ginástica agora, aqui no meio da pandemia. Eu estava numa inércia quase que secular, né? Essa pandemia me fez retomar uma atividade física, coisa que eu não fazia há muito tempo. Estou fazendo 2 vezes por semana, mês que vem vou passar 3 vezes por semana. Enfim, estou renascendo dentro da pandemia. Mas certo. o que eu peço é que, exatamente diante desse cenário caótico que a gente está vivendo, né, para você mandar uma mensagem, principalmente para os jovens que estão aí te assistindo e que certamente você atraiu para a nossa conversa, e alguns colegas que estão aí também nos ouvindo, uma mensagem de superação para esse momento e uma mensagem no pós-pandemia, né, quando a gente vai poder se encontrar para tomar uma cerveja, celebrar os bons momentos e rir um pouco de tudo que a gente passou nesses dias que a gente está trancado dentro de casa. Então, se você puder falar aí em 2 minutos, para que a gente não ultrapasse o nosso tempo. Essa situação hoje em dia é bem complicada mesmo, e a gente vê que Covid, né, pior estar com Covid do que a gente estar com algumas coisas que a gente fica em casa, né? Eu vejo que muita gente está doente hoje em dia de ficar em casa também, né? Mas a mensagem de ficar em casa, ela é importante ainda, porque a gente precisa bastante disso, e todo mundo precisa ter muita atenção com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, nesse momento, né? Essa loucura do feriado, as pessoas na praia, eu acho que é justamente essa individualidade, essa coisa que não é muito interessante, mas que acontece bastante. Eu acho, assim, uma mensagem que eu posso deixar é que, primeiro, sobre tudo que aconteceu e para onde eu vou agora, né, é que as pessoas nunca desistam do que elas querem. Só que não desistir não quer dizer esperar, né? A gente tem que buscar, dar trabalho, é cansativo, a gente gasta tempo, mas tudo que a gente deseja, de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir, né? Então, eu acredito muitas das vezes eu pensei em desistir do meu caminho na academia, né? Algumas pessoas desistem e estão super felizes. Se eu desistisse, eu não seria uma pessoa feliz. E por alguns momentos eu pensei que eu jamais fosse passar para o professor, porque quem está aí no meio sabe como é difícil, né, a gente chegar nesse estágio. Então, assim, eu continuo agora, os meus sonhos são outros, né? Eu quero ser um pesquisador do CNPq, né? Então a gente rearruma em determinados momentos da vida, como por exemplo nessa pandemia, é uma oportunidade da gente arrumar um pouquinho os nossos sonhos, saber aonde a gente quer ir, aonde a gente pode chegar. Eu tinha alguns que eu consegui, outros estou correndo atrás, e agora outros são sonhos novos, né? E é isso. Então, Bruno, agora nós vamos fechar. Eu tenho 30 segundos para desejar muito sucesso para você e felicidade para você, junto com a Mônica e com o Bento. E para mim, sucesso quando chegar lá no Pará. Pode ter certeza que eu vou lá visitar você. E o Eduardo. Beleza.
Grande abraço. Agradeço. Obrigado pela conversa que Valeu. a gente teve hoje aí. Valeu, Carlos. Obrigado, Carlão. Agradeço por tudo aí. Boa noite. Boa noite. Valeu.